Olá, desbravadores, tudo bem? Bom, seguindo uma continuação, agora vamos fazer o resumo do capítulo 2 do livro O Último Objetivo. Capítulo 2, como nós vimos no capítulo 1, a Violeta ela perdeu sua grande amiga Larai. E no capítulo 2 elas estão se preparando para ir para o velório de Larai. Ela veste uma roupa adequada, apropriada para a ocasião, e ela vai com sua família, juntamente com sua mãe, seu pai e seu irmão Marco. E quando eles chegam no velório, muito triste, como todos são, e ela vê o caixão de longe, vê todas aquelas pessoas sofrendo, e ela se depara com a mãe de Elarai, que é a Jade, também com os olhos fundos, tristes de sofrimento, dá para ver que passou a noite inteira em claro. E elas começam a conversar, uma tentando confortar a outra, mas as lágrimas correm. Jade, mãe de Larai, pede para que Violeta se aproxime do caixão para ver pela última vez Larai, sua filha e a grande amiga de Violeta. Ela vai, se aproxima, com um sentimento muito ruim no coração, com uma tristeza, com uma vontade de chorar. E ela olha e vê que tem vários hematomas no rosto de Larai, devido ao acidente que levou ela à morte. E também pelo resto do corpo dela, braços e pernas, a mãe de Larai também fala que tem bastante hematomas. Ela fica muito triste, e nesse momento as duas novamente se abraçam, Jade e Larai. E só que Violeta e Jade, só que Violeta tem o pensamento de que quando as pessoas morrem, as pessoas boas morrem, elas vão para o céu. E nisso ela pensa que ela não gostaria que Larai estivesse lá no céu, no paraíso, vendo ela sofrendo. E nesse momento a mãe de Larai, Jade, fala que ela não está no céu, ela está dormindo. Então Violeta se espanta e fica receosa dormindo, mas daí Jade, mãe de Larai, complementa a fala dela e fala que ela gostaria que estivesse dormindo literalmente, mas ela está dormindo o sono da morte. E nisso, nessa conversa, aparece a irmãzinha de Larai, a pequena Esther, de 3 aninhos. E ela também pede que quando que ela vai ver novamente a sua irmãzinha, quando que ela vai ver novamente Larai. E aí Jade fala que quando Jesus voltar, Larai vai ressuscitar e todos vão estar juntos. E nisso, ao ouvir essas palavras, Violeta se sente até mais consolada, pois sabe que Larai ela não está vendo o sofrimento dela, ela está apenas dormindo. E nesse momento, o pensamento, a cabeça de Violeta se volta para algum tempo atrás na escola, quando elas se conheceram dentro da escola. Violeta sempre foi uma garota muito explosiva, muito sem paciência, muito pavio curto. Qualquer coisa ela agredia as pessoas com palavras, não tinha paciência, não tinha mansidão. E em certo dia na escola, ela estava na sala de aula, ao início da aula, e sempre tinha uma colega dela de classe, que é daquelas tipo de pessoa, vários tipos de pessoas nós somos. Cada um tem seus gostos, suas peculiaridades, mas tem algumas que querem ser amiga de todos, que tem esse objetivo na vida, de ser popular. E esse era o caso de uma colega de Violeta na sala de aula. Ela era amigo de todos, aquele amigo forçado ele não é verdadeiro, apenas ele quer ser conhecido e visto por todos. Só que Violeta era uma pessoa muito explosiva, assim, mas muito sincera com os seus sentimentos. E ela não dava espaço para essa menina que sabia que não queria ser amiga dela de verdade, apenas para ser popular. E essa guria chega para ela e convida para sair, para tomar um sorvete depois da aula, e ela recusa. E a garota fica insistindo, e nisso chega a professora e elas vão sentar para seus lugares na sala de aula. Elas estudam. Quando Sara acaba a aula, ela sai no corredor. Quem ela encontra? Quando Violeta sai da sala de aula, ao final da aula, ela encontra Larai no corredor. Ela não conhecia ainda, ela não sabia que Larai estudava naquela escola que ela estudava.
E Elarai está conversando com algumas outras amigas, mas de repente elas saem e Elarai fica sozinha. E elas se conhecem, mas Violeta sempre com um pé atrás. É difícil de fazer amizade com ela, elas conversam ali. E nisso Elarai vem para se aproximar dela e pede também o que ela ia fazer depois da aula. E com aquele pensamento, Violeta já estava com o pensamento que ela tinha recusado já um convite para passear depois da aula com a outra colega dela. Ela já vai com as pedras na mão e já falando que não quer sair, que não está interessada. E nisso, Elarai, ela tem uma atitude diferente. Ela apenas levanta a mão, posição de paz, e fala, não, eu só costumo fazer essa pergunta para todas as pessoas que eu conheço. E não precisa ficar assim, tudo bem? Você não precisa. Elas conversam um pouquinho mais. E nesse decorrer, aí começa uma amizade. Nesse decorrer da amizade delas, Elarai, ela explica por que ela tinha, em partes, a mesma visão daquela amiga, daquela colega de classe de Violeta, que gostaria de ser amigo de todos, mas gostaria de ser popular, ser querido por todos. E já Elarai não, ela gostaria de ser amigo de todos, mas não precisava estar a todo momento conversando, dialogando, saindo junto. Ela queria ser amigo de todos para ajudar todos. Toda vez que alguém precisasse de algum ombro amigo, de alguma ajuda, de algum conselho, que ela estaria disponível lá para servir essa pessoa. E esse era o objetivo de Elarai ser amigo de todos. Não ser popular, mas conhecer a todos para servir a todos. E isso foi um grande aprendizado para Violeta. E daí nesse momento, Violeta, que ela está pensando isso quando ela está na velório, ela volta para si mesma. E novamente, naquele contexto triste das famílias chorando, e Jade, que é a mãe de Elarai, está perto dela, e ela se lembra, então, eu quero ser amigo de todos, assim como a minha amiga Elarai me ensinou, não para ser popular, mas para poder servir as pessoas. Nesse momento, ela oferece seu ombro amigo para a mãe de Elarai chorar, desabafar suas mágoas chorando daquele triste episódio, e que ela aprende que ser amigo de todos não precisa você ser popular, você ser conhecido, ser adorado pelas pessoas, mas você está de bem com todos para que quando você precise de alguma ajuda, ou os outros precisem, sempre possa ser uma ajuda mútua, as duas partes se ajudarem. Bom, pessoal, esse é o resumo do 2º capítulo. Fiquem ligados que logo logo postarei do 3º capítulo do livro, O Último Objetivo. Até mais.